Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alessandro, sou professor de Educação Física, praticante de capoeira, praticante de CrossFit, sou também tecnólogo em marketing e atualmente estou cursando pedagogia. Bom, esse canal foi um canal criado para discutir capoeira, discutir a educação e, na verdade, fazer o vínculo entre a capoeira como um instrumento de educação, um instrumento de luta, um instrumento de despertar crítico e linká-lo com a educação formal e, ao mesmo tempo, também a educação que visa a cultura popular, que visa o folclore, que visa também a valorização do brasileiro enquanto cidadão, o despertar crítico do brasileiro como cidadão. Enfim, eu espero que seja um canal que acaba ajudando o pessoal, na verdade, que seja um canal que venha somar. E hoje eu decidi começar esse canal com uma discussão. Na verdade, a discussão é referente à capoeira, não importando o estilo, capoeira Angola, capoeira regional ou capoeira contemporânea, mas discutindo a capoeira como arte marcial. Muito mais importante, muito mais além uma coisa que eu percebo é que as pessoas hoje em dia, os capoeiristas, os praticantes de capoeira, estão esquecendo de estudar o passado, e eu percebo que, com exceção dos mestres Bimba e Pastinha, que são estudados quase que exaustivamente por alguns bons capoeiristas, porque outros sabem de nome, sabem a sequência do mestre Bimba, sabem que o mestre Pastinha foi aquela pessoa que organizou, criou a capoeira Angola, mas a grande questão e os outros mestres de capoeira? Então eu estava aqui lendo esse livro, Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia, um trabalho bastante interessante, feito pela Universidade Federal da Bahia, que traz a história, traz uma biografia de alguns capoeiras famosos, lendários da Bahia, evidentemente, mas são graças a esses mestres, a essas pessoas, que hoje a capoeira ela existe, persiste e insiste, né? Então, eu vejo algumas pessoas cantando ladainhas que mencionam nomes de capoeiristas famosos, mas não sabem exatamente quem foi, né? Então, mestre Juvenal, mestre Valdemar, mestre Canjiquinha, tem aqui na verdade o mestre Caiçara, também um outro mestre bastante comentado, mestre João Pequeno, mestre João Grande, Catu, mestre Cobrinha Verde. São mestres que são extremamente importantes para a história da capoeira, para nós entendermos a capoeira, o que ela é hoje e aonde ela chegou. Só que um capoeirista, na verdade, um praticante de capoeira, porque existe diferença do capoeirista e do praticante de capoeira, que o praticante de capoeira ele simplesmente vai levar a capoeira como uma arte marcial, como uma luta, como um esporte. Mas, quando nós vamos ver o que é exatamente arte marcial não é só a luta, é a filosofia, é o modo de vida. E eu percebo que, salvo raras exceções, realmente nós temos hoje uma capoeira bastante estilizada, uma capoeira que, na verdade, só pensa na luta, só pensa na competição e acaba esquecendo o passado. Entendo que uma forma de resgatar esse passado é estudar as histórias dos mestres. Por que um praticante de karatê, se importa o estilo, praticante de judô, praticante de kung fu, um verdadeiro, né, aquelas pessoas que realmente seguem essas artes marciais, sabem as histórias dos seus mestres e se inspiram nelas? Por que nós, capoeiristas, não fazemos o mesmo? Então, me
parece assim um disparate, uma coisa paradoxal, você praticar a capoeira, na verdade você fazer o exercício da capoeira, sem ao menos saber os seus fundamentos. E saber os fundamentos, ele necessariamente implica em saber os seus mestres. Quem são os seus mestres? Antes do mestre Pastinha vieram outros. Antes do mestre Bimba, muitos outros. E depois deles, também muitos outros mestres. Inclusive o mestre Ananias, que recentemente nos deixou. Né? E então, eu acho que quando nós estudamos a história dos mestres antigos e também dos mestres atuais, na verdade, é uma forma da gente resgatar e não perder o que a capoeira tem de bom, que é o seu espírito crítico, a sua história, a sua análise social, o seu instrumento de luta, a sua ideologia, a sua cultura popular. Eu pratico capoeira com o pessoal do grupo Cativeiro, do mestre Miguel Machado, e assim, às vezes, ainda que o meu grupo, graças a Deus, seja um grupo e tenha muitas pessoas engajadas, mas mesmo dentro desse grupo eu percebo que tem pessoas que não sabem quem é o mestre Miguel Machado, por exemplo, o fundador do grupo, e qual a importância que ele tem na capoeira, principalmente a capoeira paulista. Há uma discussão se ele era da primeira geração, alguns falam da segunda. Não, eu entendo que ele era da primeira geração, ele era mais novo, né? Ele era o novinho da época, mas era alguém da primeira geração. Mestre Ananias, como eu citei, se foi, pouca gente sabe da história do Mestre Ananias. Então, eu entendo que um livro como esse, Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia, que é organizado pelo professor Pedro Habib, ele é imprescindível, ele é mandatório, ele precisa ser lido, ele precisa constar na estante de todos aqueles que praticam a capoeira e fazem da capoeira o seu modo de vida. Não seu modo de vida quanto exercício, ou como modo de vida mesmo, como um ganha-pão. Eu percebo pessoas que fazem da capoeira o seu ganha-pão, mas falta alguma coisa. Falta aquela parte filosófica, falta aquela parte de história, que a capoeira tem. Né? Quando fala-se de filosofia em artes marciais, pensa-se na filosofia do Kung Fu, na filosofia do Karatê, na filosofia do Aikido. Não, a capoeira ela tem sua filosofia. Mestre Bimba tinha seus mandamentos. Mestre Pastinha também tinha seus mandamentos. Quando você pega um livro do Mestre Bola 7, que é muito ligado à capoeira Angola, ele tem os seus mandamentos. Então, precisamos estudar realmente os mestres de capoeiras do passado e entender quais eram os seus mandamentos, quais eram o modo de vida que eles tinham e como e quanto eles contribuíram com a capoeira e nós, diretamente ou indiretamente, nós desfrutamos da luta dessas pessoas que muitas vezes são pessoas que são esquecidas, que foram esquecidas na época e que foram relegadas a segundo, a terceiro plano, e nós, capoeiristas, também cometemos muitas vezes o pecado de relegá-los ao segundo plano. Axé a todos, boa tarde.